Boa noite. Estamos aqui de novo, PUC ao vivo, discutindo essa série de entrevistas sobre os desafios da desigualdade, enfim, o enfrentamento do que é provavelmente o principal problema do país, essa situação de sermos a segunda ou terceira pior situação em termos de desigualdade no planeta. Eu queria abordar hoje uma dimensão desse processo que é extremamente interessante, que é o problema do acesso ao conhecimento. Nós estamos entrando na sociedade do conhecimento, na civilização da informação. Os processos econômicos são cada vez mais centrados no conhecimento, na densidade de informação, e isso muda a relação da desigualdade. Eu trabalhei tempos atrás com Paulo Freire, inclusive nos primeiros esforços de alfabetização no Cabo, no Recife, e a gente trabalhava a alfabetização. Uma pessoa não alfabetizada estava fora, estava excluída dos processos sociais, dos processos econômicos, não tinha acesso. Hoje estamos muito além. O analfabetismo está caindo, mas a necessidade de conhecimentos para a pessoa não estar excluída está aumentando fortemente. Tem o que hoje se chama exclusão digital. É uma forma da desigualdade. E eu queria pegar de maneira relativamente abrangente, digamos, como está se dando a batalha, digamos, pelos recursos, pela riqueza no planeta, quando grande parte da riqueza está se transformando em conhecimento, tecnologia e informação. As regras do jogo estão mudando. Primeiro, deixa eu mencionar que a tecnologia do conhecimento está avançando de maneira absolutamente avassaladora. Por exemplo, um relatório na União Europeia calcula que em 10 anos a capacidade informática foi multiplicada por 100. Isso te dá mais ou menos você tem um carro hoje que anda a 100 por hora, daqui a 10 anos você tem um carro que anda a 10 mil por hora. Essa é a relação. Vão se acumulando as décadas. A explosão da capacidade informática é absolutamente fenomenal. A segunda explosão que vem junto com isso, em termos tecnológicos, é a explosão da comunicação. E a comunicação, no mesmo período, em 10 anos, foi multiplicada por cerca de 1 milhão. O que era dificuldade, o que era antigamente, que a gente via que as mocinhas que trocavam aqueles botãozinhos, né, na telefônica, essas coisas, isso explodiu. Temos o celular, temos, enfim, o Skype, temos uma capacidade de nos comunicarmos no planeta. Isso muda as relações radicalmente no planeta. O conjunto do conhecimento disponibilizado, seja ele no Japão, na Nigéria, no Brasil, em Nova York, em qualquer parte do mundo, é instantaneamente acessível a qualquer parte do planeta. A Biblioteca Nacional da França está passando todo para meios digitais. Isso significa que em qualquer parte do planeta, qualquer pessoa vai poder acessar no original os documentos mais variados e vai poder acessar também um conjunto de pesquisas que estão sendo feitas hoje com disponibilização online também em qualquer parte do planeta. Ou seja, nós estamos nos tornando ou evoluindo para um sistema colaborativo de organização do conhecimento planetário. Isso é um novo paradigma, porque nós estamos acostumados a uma outra visão. Uma empresa se fecha, protege os seus segredos, tem advogados, tem patente, tem copyright, essa coisa. Nós vamos entrar um pouco nesse assunto, mas a realidade é a seguinte. A tecnologia e a sua evolução recente mudou radicalmente o paradigma de desenvolvimento. O desenvolvimento está muito menos centrado hoje em termos de bens físicos e muito mais centrado em conhecimento, em tecnologia, em software, digamos assim, em coisas não materiais. Essa explosão de capacidades na área informática e na área da comunicação vai junto com uma outra transformação, que é a explosão de outras tecnologias, que são na área da biotecnologia, na área da nanotecnologia, na área das pesquisas espaciais, na área das novas soluções energéticas, laser, etc. Enfim,
é um conjunto, a química fina, né? É um conjunto de áreas que estão se expandindo e que, de certa maneira, elas interagem com a explosão da área informática e de comunicação. A gente não imagina, por exemplo, poder fazer as análises de DNA que hoje fazemos, entender a estrutura genética, coisa do gênero, se não houvesse sistemas informáticos para fazer o cálculo, classificação, organização dessa quantidade de informações que temos, né? Essa densidade tecnológica de todos os processos produtivos, ela utiliza a comunicação e a informática, mas ela em si, ela multiplica o valor tecnológico, o valor conhecimento que está contido em cada produto. Então a gente pega, por exemplo, um tênis Nike, que você paga em média $100 no mercado internacional, basicamente entre 70 e 130 dólares. Foi calculado que o custo de um tênis Nike é inferior a 10 dólares. Por que a gente paga 100 dólares? Porque é uma construção cultural, claro, em torno do tênis Nike, mas há também a parte da pesquisa, a parte do design, a parte dos novos materiais incluídos. Ou seja, cada vez mais, quando compramos um produto, não estamos pagando o bem físico, estamos pagando um conjunto de processos que hoje são chamados na economia de intangíveis, né? O que André Gortz chama de imateriais. Né? Isso desloca a visão profundamente, porque significa que no centro está o conhecimento. E o conhecimento, a lógica econômica do conhecimento é diferente da lógica do bem físico. Se eu passo para alguém um bem físico, ele deixa de me pertencer. Ou seja, estou centrado na propriedade, na apropriação privada dos processos. Se eu passo meu conhecimento para alguém, ele vai ser recebido e eu não o perco, né? E ele nas pessoas vai se multiplicar, a pessoa vai comunicar a outros. Ou seja, quando a riqueza passa a ser o conhecimento e não mais o bem físico, ou muito menos o bem físico, quanto mais eu passo conhecimento de uns para outros, mais a sociedade se enriquece. Ou seja, gera-se um deslocamento da visão da sociedade. A sociedade colaborativa passa a ter efetivamente sentido. O Alvin Toffler escreveu há quase 3 décadas um livro extremamente interessante, que é Power Shift, Deslocamento de Poder. Ele considerava o seguinte: havia uma época em que o poder pertencia a quem tinha o exército, né? Hoje, quem tem o poder é quem tem o controle das indústrias, do dinheiro, coisa do gênero. Hoje ele escreve, digamos, em 1980, nessa época, né? Agora, na medida em que evoluímos para a sociedade do conhecimento, diz ele, como o conhecimento pode ser compartilhado e não necessariamente apropriado, as sociedades que vamos construir poderão ser muito mais democráticas. E, nesse sentido, o conhecimento, o acesso livre ao conhecimento pode se tornar um instrumento, digamos, da construção de sociedades muito mais democráticas e muito menos desiguais, porque pobres e ricos têm o mesmo cérebro, inclusive para ser pobre e sobreviver precisa ser muito mais criativo. Se a gente disponibiliza para essa gente os conhecimentos necessários para eles poderem tomar em mão o seu próprio desenvolvimento, nós podemos efetivamente reequilibrar os dramas deste planeta. Esse processo, em termos de mecanismos, começou a ser muito mais visível, por exemplo, com o Linux. O sistema operacional da Microsoft é evidentemente bastante diferente. Ele obedece ao sistema antigo. Você tem uma empresa que é dona do processo, ela vende os softwares e é cercada de patentes,
é uma empresa cercada de gigantes, em termos de empresas advocatícias para proibir outros de inventarem coisas semelhantes ou de melhorar esse produto. E com isso, Bill Gates se torna uma das pessoas, enfim, a segunda pessoa mais rica do planeta hoje, né? Mas em termos de aportes, o Linux é diferente. O Torvald começou com disponibilizar um sistema operacional aberto e chamou as pessoas do planeta a contribuírem para melhorar esse sistema. Isso entusiasmou centenas de milhares de pessoas no planeta que começaram a contribuir com os mais diversos inovações. Gerou-se o Linux, né, que hoje é utilizado, por exemplo, pelo Departamento de Estado nos Estados Unidos, pelo governo alemão, é utilizado pela IBM, é utilizado por cerca de 90% dos servidores, né, porque simplesmente é eficiente, né? Isso é interessante, porque isso implica que a lógica de organização da produção, quando ela é mais densa em conhecimento do que em produtos físicos, ela se desloca para processos onde colaboração, quanto mais ideias boas você consegue reunir de qualquer parte do planeta, mais você enriquece os processos, né? Isso foi tão... está se expandindo com tanta rapidez que hoje nós temos, por exemplo, um livro chamado Wikinomics. Ele parte do conceito da Wikipédia. A Wikipédia também é uma coisa interessante, qualquer um pode interessar, você põe Wikipédia no qualquer Google da vida, você está numa enciclopédia online. Essa enciclopédia recebe contribuições de qualquer pessoa do planeta, como sempre, tanto como o Linux, como para a Wikipédia e outros, tem uma equipe organizadora que assegura certos controles, mas se constatou que somar conhecimentos especializados de pessoas dos mais variados lugares do planeta permitiu constituir uma enciclopédia que foi checada por especialistas. Houve uma denúncia da Enciclopédia Britânica, que é uma grande publicação tradicional, que contestaram essa livre produção, e se constatou que, em termos de qualidade e de precisão técnica, a Wikipédia era superior à Enciclopédia Britânica. Feito de graça, disponível de graça, pessoas não precisam se endividar para comprar esse monte de volumes, né? É interessante, né? Porque esse tipo de proposta antigamente eram sonhos utópicos, enfim, coisa de esquerda e tal. E hoje a gente constata que simplesmente funciona melhor, né? E funciona melhor não, por exemplo, para a produção de carros. Tem que ter grandes empresas com seus robôs, com seu sistema de gestão, né? Mas mesmo assim, a produção de carro não é mais uma fábrica de carros. É uma articulação de, no caso, em média, 4.000 fornecedores articulados, o que a gente chama nas Nações Unidas de galáxias econômicas, que geram sistemas colaborativos de diversos tipos e que cada vez mais, na medida que a dimensão conhecimento se torna mais intensiva, são obrigados a abrir os seus espaços para que cada fornecedor entenda melhor as contribuições de cada um. A lógica do processo econômico está mudando, né? Isso não é só positivo, né? Tem seus lados. O Jeremy Rifkin, no seu livro A Era do Acesso, faz uma análise extremamente interessante, baseada no seguinte: antigamente, quando bens eram físicos, em termos econômicos, é simples. Eu vou numa loja de sapatos, compro um sapato, esse sapato passa a ser meu. Acabou-se a relação. Hoje não. Eu me inscrevo num plano de saúde e passo a pagar mensalmente X dinheiro para poder ter direito de acesso, né, a um serviço de saúde. Eu compro uma televisão. Isso é até de menos em termos de custo.
Eu, para ter uma televisão minimamente decente, sou obrigado a pagar, na minha casa, pago cerca de R$300 por mês, para ter direito de acesso a coisa inteligente na tela. Não é? Eu tenho que ter o acesso à internet, né? Enfim, eu tenho que ter os celulares. Né? O celular quase te dão de graça. O importante é agarrar você. Alguém que já tentou sair de uma empresa, Vivo, TIM ou o que for, já sabe como é o problema. Te agarraram. Certo? Então, isso é extremamente problemático, porque está nos reduzindo, de certa maneira, a gente ser cada vez mais presos num tipo de aluguel. Muita gente gosta de comprar a casa porque é minha casa, pronto, não estou mais preso no aluguel. E aqui não. Cada vez mais coisas estão passando para mensalidade. Né? Eu pago mensalidade de carrada de coisa, inclusive para poder, por exemplo, se eu vou para Piracicaba, de São Paulo a Piracicaba, não tem de parar em cada pedágio, eu pago mensalmente a coisa. Enfim, eu estou pagando em tudo quanto é lugar, me dão de preferência cartõezinhos para todo lugar para me fidelizar, para me pendurar naquela empresa. Não é? Então, isso está gerando um sistema em que quem tem dinheiro paga esses aluguéis, tem um plano de saúde, tem acesso à televisão digital, programas melhores, inclusive internacionais, etc., etc., e que não paga esses aluguéis está simplesmente fora. Ou seja, nós estamos criando cidadania de dois níveis. Não é? Isso é particularmente visível no Brasil porque o acesso ao computador, o acesso à banda larga internet, que é um elemento central dessa inclusão digital, ele é extremamente desigual. Né? Se eu pego os dados que já mencionamos nesse programa, da PNAD de 2006, eu tenho no Brasil 55 milhões de domicílios, 12 milhões têm computador. Né? Isso está dividido de maneira extremamente desigual. Então, por exemplo, no Distrito Federal, 42% dos domicílios têm computador. No Piauí, 6,5%. O que é muito significativo. Porque aqueles que estão mais pobres e que teriam ter mais acesso a informações, tecnologia, etc., e a qualidade da educação, porque o computador ajuda muito, certo? Essa gente que deveria ter mais acesso para reequilibrar a sociedade, pelo contrário, tem menos acesso. Ou seja, nós estamos aumentando a distância entre os incluídos e os excluídos. É muito interessante porque na mesma pesquisa se constata que nas famílias que têm mais de 20 salários mínimos de renda mensal, 87% tem computador. Nas famílias que têm menos de 10 salários mínimos, apenas 16% tem computador. Então, por enquanto, essa imensa oportunidade que a evolução para a sociedade do conhecimento constitui, não está se traduzindo em efetivo progresso social na base da sociedade. O importante para nós é que estamos vendo reações extremamente positivas. Eu já mencionei aqui o exemplo de Piraí. Né? Piraí, uma cidade do interior do Rio, são 23 mil habitantes, eles fizeram um sistema de inclusão digital generalizada. Com isso, as famílias pobres têm acesso à informação. Não precisa pegar um ônibus, perder um dia de trabalho para marcar uma consulta, coisa do gênero. Em Piraí, o que circula é o bit, né? É a informação. Não precisa circular a pessoa. Com isso, multiplicaram-se pequenos empregos, o artesanato permite atingir mercados mais amplos, etc. Né? O que é isso aí? É um processo de mudança em termos de inclusão. Né? Eu trouxe aqui uma revista que é extremamente interessante, chama A Rede. Né? Ela traz essa imagem aqui de um computador, de um laptop. Isso custa R$400.
Olha, eu visitei, nós tivemos uma reunião há poucas semanas atrás em Piraí com o ministro Gilberto Gil. Então aqui são os laptops das crianças, têm acesso sem fio diretamente à internet, com evidente progresso. Nós já fizemos pesquisa sobre isso. No mínimo, as escolas que estão equipadas com acesso à internet têm 10% de aumento de produtividade em termos de qualidade escolar. Não é? É mais importante que isso. Nós constatamos que se dinamiza a economia, com isso se dinamiza o emprego, se dinamiza a renda interna, há um melhor aproveitamento das crianças na escola, os jovens que têm acesso à internet em casa passam a ter outras atividades, não ficam no desespero, tá, entre a escola e o emprego que não acham, ou seja, se melhora o conjunto do funcionamento de uma cidade, né? É muito interessante ver o exemplo de Macapá, onde catadores de castanha, hoje em parceria com a universidade, extraem da castanha essências e vendem para empresas francesas, porque estamos na era dos contatos diretos entre pequenas localidades do interior e empresas francesas e coisas do gênero, né? Ou seja, há um movimento, eu menciono esses dois exemplos que são conhecidos, mas na realidade tem inúmeros exemplos pelo Brasil afora de iniciativas desse tipo. A grande batalha que está se travando é de gerar ou de generalizar esses processos. Esses processos não vão ser resistências, né? Por exemplo, o computador banda larga te permite telefonia de graça praticamente via Skype. As empresas de celular não gostam, porque elas cobram muito dinheiro para o contato de celular, né? Mas é uma guerra, né? Por que proibir? Nós temos nos Estados Unidos, algumas cidades têm sistema privado de banda larga, só que aí eles fazem um acordo com uma empresa que quer comprar todo o serviço dessa banda larga, ou seja, só ela tem acesso. O resultado, outras pessoas ficam privadas do acesso. Então, tem cidades que estão multiplicando sistemas públicos locais de acesso banda larga. Eu estou mencionando tudo isso porque eu acho que, para a gente reduzir as desigualdades, para a gente fazer um sistema mais equilibrado, né, o acesso banda largar, como diz o ministro Gilberto Gil, é absolutamente fundamental. E mais, é realmente extremamente barato, né? Peguem coisas concretas, né? O CD vendido a R$30, quando o custo é menos de 2, é óbvio que as pessoas vão sair copiando, né? Nós temos hoje empresas como a Eletrocooperativa. O que é? É um bando são cerca de 700 jovens que estão produzindo músicas. Estão vendendo os CDs a R$5, né? Quer dizer, está se gerando um novo sistema que se equilibra. Não necessariamente passar as coisas na internet de uns para outros é pirataria, coisa do gênero. Na realidade, você tem que equilibrar ou renegociar as formas de participação num produto que é diferente, que é um produto intangível. Ou seja, o produtor, por exemplo, eu como produtor científico, né? O intermediário, que é uma editora ou uma grande empresa de televisão, e o consumidor, os diversos interesses deles mudam na sua lógica e têm que ser hoje reequilibrados, né? Na universidade nós estamos batalhando isso. Por exemplo, o meu site disponibiliza de graça todo o material científico na linha que se chama Creative Commons ou Copyleft, né? Qualquer pessoa pode xerocar. Nós saímos fora dessa situação humilhante de um estudante ou de um professor que é acusado de pirataria porque está reproduzindo ciência e querendo comunicar, ele querendo formar gente, certo? Então, nesse sentido, um site como esse, ou a rede de professores que estamos
incluindo como Ignaz Sachs ou enfim, Fábio Conder Comparato e outros, constitui um imenso aporte, né? Quem quiser verificar pode entrar no meu site, está lá, dobor.org, Dobor é meu sobrenome.org. Podem colocar o W, não atrapalha, também não ajuda, mas enfim, é um exemplo do que está se criando. Eu modestamente tenho o meu site assim, mas tem, por exemplo, já se criou internacionalmente o Scientific Commons. Tem hoje 13 milhões de documentos científicos para disponibilizar e para enriquecer a sociedade de maneira geral, né? Essa visão de que o acesso ao conhecimento é vital para reduzir a desigualdade, para permitir que as pessoas sejam incluídas, é realmente a batalha do século, né? Ignaz Sachs coloca tranquilamente, né, que a mesma guerra que houve no século passado em torno de quem controlava as fábricas, quem controlava os meios de produção, hoje a grande guerra é essa, a liberdade ou não de acesso ao conhecimento, de acesso à informação. É hoje um dos grandes eixos da luta pela redução da desigualdade, né? É isso, ficamos nisso. Vamos nos ver na próxima semana.